Queridos, sejam bem-vindos para a nossa aula de Química, onde hoje nós estudaremos a evolução dos modelos atômicos. Então, os objetivos de nossa aula hoje é conhecer e descrever os primeiros modelos atômicos. Lembrando que esse conteúdo ele está no livro didático de vocês de Química e vocês vão encontrar esse conteúdo nas páginas 77 a 81. Então, antes de nós iniciarmos propriamente o nosso conteúdo, eu queria fazer uma menção aqui a toda a tecnologia que hoje nós estamos usufruindo, né, que nós estamos utilizando. Principalmente o uso dos celulares, né, dos smartphones, né? Mas com isso também tem uma gama de outros eletrônicos que nós utilizamos. E o que é que isso tem a ver com o que nós vamos estudar? Tem tudo a ver e vocês vão perceber, né, no decorrer do nosso estudo, por que tem a ver a evolução, o estudo dos modelos atômicos com toda essa evolução tecnológica que nós estamos vivendo, ok? Então, fiz aqui para vocês uma cronologia da evolução do átomo. Então, vocês podem perceber que nós temos aqui como se fosse uma linha do tempo, ok? E aí a gente tem aqui o modelo atômico de Dalton, depois vem o modelo atômico de Thomson, Rutherford, de Bohr e o de Sommerfeld, que é o modelo atômico quântico, certo? E aí eu não falei sobre a questão do modelo, gente, mas para a gente poder descrever a matéria, né, nós estávamos estudando a matéria, a macromatéria, né, a parte macro da matéria. E agora nós vamos estudar a parte micro da matéria, a parte que compõe essa matéria, né? E para a gente poder entender isso, é necessário que a gente utilize um modelo para que a gente possa exemplificar e a gente possa utilizá-lo para explicação, né? Então, de que é composto a matéria, né? Então, a gente precisa de um modelo para a gente poder explicar isso. Então, vocês podem acompanhar esta cronologia da proposta dos modelos atômicos, mas lembrando, que aqui é como se fosse o nascimento de Cristo. E antes mesmo de Cristo nascer, já havia um estudo, já havia uma especulação sobre este modelo atômico, sobre a composição da matéria. Então, antes de Cristo, houve dois, a gente vai chamar de filósofos, mas eles também, né, no caso, eram cientistas, que era Demócrito e Leucipo, que esses dois, eles já haviam mencionado sobre o que era o átomo, certo? Então, essa cronologiazinha que nós estamos vendo é o que nós vamos acompanhar no estudo da nossa aula hoje e também nas demais aulas. Então, como eu havia dito para vocês, né, antes de Cristo já houve filósofos, já houve estudiosos que se perguntavam, que indagavam, né, e que tentavam explicar de que forma era feita a matéria, de que era feita a matéria. Então, olha só, o pensamento de Leucipo e Demócrito era dizer, né, que a matéria, ela, ao ser dividida, ela chegava a uma parte que ela não conseguiria mais ser dividida. Então, essa mínima parte aqui, eles chamaram de átomo. Então, o que seria átomo? Como é que a gente pode definir o átomo aqui, de acordo com Leucipo e Demócrito, né? Eles diziam que essa parte aqui significa partícula e o A significa não. Então, eles diziam que o átomo era uma partícula não divisível, ok? E hoje nós já sabemos que isso não procede, ok? Então, Leucipo e Demócrito, eles afirmavam que o átomo era
a partícula menor que compunha a matéria, né? E que ele era indestrutível, ele era não divisível, ok? Então, olha só para enfatizar, né? O que é que eles diziam? Que o átomo era indivisível e indestrutível, e eles também foram os primeiros a utilizar esta palavra, não é? A palavra átomo, ok? Antes de nós passarmos para o próximo modelo atômico, eu gostaria muito que vocês anotassem essas informações, os registros de vocês num caderno, tá bem? Então, no segundo modelo proposto, a gente vai ver aqui o modelo atômico de Dalton. Então, perceba que esse questionamento, né, de Leucipo e Demócrito foi feito antes de Cristo nascer, ainda lá no século 400 antes de Cristo. E aí perceba que nós estamos aqui na nossa linha cronológica, nós estamos aqui no ano de 1803. Então, Dalton, né, nesta nova era, foi o primeiro estudioso, o primeiro cientista a propor um estudo sobre a composição da matéria. Então, o que é que Dalton, em seus estudos, ele propôs, né? Ele disse que a matéria era formada por partículas, que ele também chamou de átomos, né? E que o átomo, ele era indivisível, ele era esférico, como se fosse uma bolinha, certo? Ele era maciço, ou seja, totalmente preenchido. Ele era impenetrável e ele era também indestrutível. De acordo com essa descrição de Dalton, o modelo dele ficou conhecido como bola de bilhar. Então, dessa forma, foi que Dalton descreveu um modelo atômico. E por muito tempo, essa descrição de modelo atômico foi aceita pela comunidade científica. Então, uma das coisas que o modelo atômico de Dalton não falava era sobre as cargas elétricas. O modelo atômico de Dalton só era apenas uma única massa. Aqui não havia a presença de qualquer que seja carga elétrica. Então, olha só. Aqui nós temos os postulados, era o que Dalton falava sobre os seus átomos, sobre os modelos atômicos. E de todos esses postulados de Dalton, apenas um, até hoje, é aceito pela comunidade científica, né? Então, de 1803, né, a 2021, de todos os postulados de Dalton, apenas um dos postulados dele realmente permaneceram. E é exatamente este último postulado aqui, em que ele diz, né, em uma reação química, os átomos se mantêm em tipo e quantidade, apenas ocorrendo o rearranjo deles na formação de novas espécies. Então, imagina que a gente tem uma equação química onde eu tenho o reagente A e eu tenho um reagente B. Eles vão reagir e o que é que vai acontecer com eles, né? Eles podem se rearranjar e então formar um produto. Então, o que Dalton dizia é exatamente isso que eu estou escrevendo, ó. O que está lá nos reagentes vai aparecer nos produtos, certo? Mesmo que seja de formas rearranjadas. Então, este postulado de Bohr é o que ainda prevalece até hoje na comunidade científica, ok? E aqui ao lado está as expressões, as representações dos elementos químicos sugeridos por Dalton, ok? Passando aqui, o modelo atômico de Dalton prevaleceu por muito tempo, certo? Então, vocês percebam que o experimento de Dalton foi proposto em 1803, ok?
E a gente está aqui, ó, aqui em 1919, ok? E dentre esse tempo, né, para que acontecesse uma nova sugestão de modelo atômico, demorou muito tempo. E entre uma sugestão e outra, acontecia vários experimentos. E um dos experimentos muito importantes que aconteceu foi o experimento da ampola de Crookes, certo? Crookes, ele era um cientista que ele fazia um trabalho com os raios catódicos. Então, vamos entender um pouco aqui o que é que Crookes fazia. Ele se utilizava de uma ampola de vidro e dentro dessa ampola ele colocava gases. E esses gases ficavam sobre uma formação rarefeita, não é o que é isso? Ele não tinha a presença de ar, ok? Então, olha só, ele submetia esses gases a uma baixíssima pressão e uma alta voltagem, certo? Então, quando ele fazia isso, o que é que acontecia? Aqui ele tinha 2 eletrodos, né? Que aqui era o eletrodo aqui do cátodo e aqui do ânodo, certo? E quando ele submetia esses gases que estavam aqui dentro, ele percebia um feixe de luz, ok? E esse feixe de luz, ele sempre saía desse lado aqui, ó, que é onde estava o cátodo. Então, ele batizou, nomeou esses raios, né, que ele percebia, ele batizou como raios catódicos, ok? Então, esses raios catódicos, eles foram importantes para que houvesse a próxima proposta do modelo atômico. Então, só repetindo aqui, o que é que aconteceu nessa ampola de Crookes, né? Ele submetia gases a baixíssima pressão e alta voltagem, a 1000 volts, certo? Em uma ampola de vidro. Dentro dessa ampola era formada os raios provenientes do cátodo, que ficou conhecido, né, como os raios catódicos. E esses raios catódicos, eles produziam uma fluorescência, ou seja, dava para você ver uma luzinha, porque ele se chocava contra a parede de vidro da ampola, que era formado por uma substância de sulfeto de zinco, ok? Então, esses raios, né, essa fluorescência chamava a atenção dos cientistas, né? No caso aqui de John Thomson, ok? Então, vamos ver aqui em que foi que essa ampola de Crookes, ela veio a colaborar com o novo modelo atômico. Então, olha só, Crookes, Goldstein e Thomson, que foram 3 colegas, né? Eles se uniram para fornecer explicações para a natureza desses raios catódicos. Eles queriam saber qual era a formação, como é que era feito, como era que era produzido esses raios catódicos. E então, esses experimentos que eles fizeram evidenciaram que os raios eram carregados negativamente, porque sempre saía de um lado, né, negativo e sempre era atraído por um lado positivo. Então, eles perceberam que esses raios, certo? Os raios catódicos, eles tinham uma natureza, uma natureza negativa, ok? De cargas negativas. Então, desses 3, Thomson, ele concluiu que os raios catódicos eram formados por um feixe de partículas idênticas de cargas negativas. E aí teve um quarto nome que apareceu nessa história, que foi George Stoney, que ele batizou o nome dessa partícula de elétron. Então, olha só, quando alguém falar que Thomson foi a pessoa que descobriu o elétron, você vai dizer que sim, mas ele não batizou
essa carga negativa, né, de elétron. Quem foi que batizou o nome dessa carga negativa de elétron? Foi exatamente George Stone. Então, ele deu o nome a essas cargas negativas, né, de elétron. Mas quem foi que descobriu essas cargas negativas, né, a natureza dessas cargas? Foi Thomson, ok? Então, por que nós estamos falando sobre essa ampola de Crookes? Por que nós estamos falando também sobre a natureza desses feixes, no caso dos raios catódicos? Exatamente por conta do modelo atômico de Thomson. Então, a partir desse experimento, a partir desse estudo, né, da descoberta dessa carga negativa, Thomson ele propôs à comunidade científica um novo modelo de átomo. Então ele diz que o átomo ele era uma esfera maciça, como a proposta pelo Dalton, certo? Ele tinha o átomo tinha uma esfera maciça de carga positiva, estando os elétrons dispersos no seu interior. Então esse modelo de Dalton, né, ele ficou conhecido como pudim de passas, mas esse pudim de passas também não foi algo que ele denominou, ok? Isso foi, de acordo com o tempo, as pessoas foram denominando esse modelo de Thomson como um pudim de passas. Então, imagina aqui, ó, essa figura, onde você tem essa massa, a massa que compõe o átomo, ela é toda positiva, e dentro dessa massa há esferas incrustadas que são de natureza negativa. Então, esse átomo, esse modelo de Thomson ficou conhecido como pudim de passas. E por fim, a gente tem aqui uma comparação entre o modelo de Thomson e de Dalton, certo? Ambos os modelos, né, de átomos, eles eram esféricos e maciços, ok? Então, os dois, eles tinham isso em comum. No entanto, Dalton não admitia a possibilidade de o átomo ser divisível. Lembra, né, que ele dizia que o átomo era indivisível. E já o de Thomson, ele assumia a natureza elétrica do átomo. Então, se o átomo tinha a presença de elétrons de outra subpartícula, isso quer dizer que o átomo ele era divisível, ok? Então, o que é importante a gente observar nessa análise que nós fizemos? Ó, o importante aqui, eu vou até ler junto com vocês, né? Ó, observe, então, uma característica muito importante no desenvolvimento científico. Assim como o modelo de Thomson, ele incorpora novas ideias à de Dalton, sem descartar completamente as antigas. Então, a comunidade científica aceita o princípio de que, para que haja avanços, nem sempre é necessário jogar fora ideias anteriores. Ao contrário, elas são fundamentais para a evolução do conhecimento humano. Então, de acordo com esse pequeno texto, a gente consegue identificar, a gente consegue observar que essas informações, esses estudos, eles não são descartáveis, né? Mas eles são complementares. Então, é isso que acontece no meio científico. Quando se há uma descoberta, né, ela não é totalmente descartada quando aparece uma outra descoberta, mas ela é apenas complementada. Então, hoje a gente fica com o estudo dos modelos atômicos, né, até Thomson, e quando for na nossa próxima aula, a gente vai retomar com os demais modelos atômicos. Então, agora nós vamos fazer nossa atividade. Primeiro, vamos lá tirar as nossas dúvidas no Meet e depois a gente vai fazer a nossa atividade. Até mais!